Bom dia, eu sou Karina Oleksiuk, terapeuta transpessoal, terapeuta da origem emocional dos sintomas, e hoje eu recebo a Joceline da Silva Oleksiuk, minha irmã e minha colega, psicoterapeuta transpessoal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a evolução da trajetória profissional da Jo, como ela é conhecida amorosamente por nós, da família, amigos, clientes. A gente juntos iremos destrinchar um pouquinho mais a respeito dessa evolução profissional que acontece ao longo desses 25 anos de carreira da Joceline. Bom dia, Ninete, amigona nossa aí, para ajudar vibracionalmente nessa live, amiga querida, que nos acompanha também. Então, vamos ver se a Joceline entra aí para a gente começar o nosso bate-papo, que é para ser algo informal, algo bem gostoso. Bom dia! Para a gente saber um pouquinho melhor como tudo isso aconteceu. Acredito que vocês tenham curiosidade, assim como eu, apesar de ser irmã, talvez tenham detalhes que nem eu conheça. Então, nós vamos fazer essa live com esse objetivo. O objetivo da gente conhecer mais quem é a Joceline e por que o trabalho da Joceline se transformou tanto ao longo, como que Joceline foi. Oi, Joceline, bem-vinda! Então, gente, não começa a chorar agora, pelo amor de Deus, tem toda a live pela frente. Então, hoje eu sou apenas a entrevistadora, vou ajudar nesse processo. A gente sabe como é desafiador, às vezes, a gente fazer uma live sozinho. Então, acho que esse bate-papo aqui, nós duas, vai funcionar de forma mais fluida. E eu vou pedir, então, que a Jo comece se apresentando, né? Quem é a Joceline, para que a gente possa iniciar, então, essa descoberta com vocês. Então, a primeira pergunta é sempre a mais difícil para mim, né? Quem é a Joceline, né? Porque eu nunca sei se eu tenho que falar de fato daquela personagem que a gente assume muitas vezes, ou se é da essência, né? Só que eu sempre digo assim que eu prefiro falar da essência da Joceline, até porque eu acho que durante a live a gente vai falar sobre isso, né? De que não tem e não deve, a gente não deve separar, né, os personagens da essência, mas com o tempo aprender a unir, né? Essas partes. Então, assim. Seria incoerente, né, Jo? A gente te chamar aqui e não falar sobre a essência da Joceline, pois é justamente isso que a gente quer destrinchar um pouquinho mais. A gente não quer saber do personagem, a gente quer saber da Joceline essência. Então a Joceline, ela é essa pessoa, essa mulher, essa mãe, essa irmã, essa amiga, que é muito otimista, que é muito alegre, que filosofa muito, brinca muito, mas que ao mesmo tempo ela é muito séria também. E quando ela está, né, na profissional, ela é psicoterapeuta, ela é coach de meditação, ela é um pouquinho de bióloga, né? É tudo junto, não tem como separar, porque essa sou eu, né?
Então, assim, eu acho que eu, enquanto profissional, eu, enquanto pessoa, aqui no planeta Terra, agora. Sim. Então, a Jo começa como psicoterapeuta transpessoal e a gente gostaria de saber, Jo, como que se dá essa ruptura? Como que a Jo, que viveu aqui em Imbituba, a gente está falando de Imbituba, a Jo que viveu em Imbituba e ficou conhecida como psicoterapeuta transpessoal em Imbituba, rompe com esta forma de trabalhar e começa a dar vazão para outras escutas, como, por exemplo, escutar a sua vontade de trabalhar de uma outra forma com a meditação, trabalhar desenvolvendo o projeto Samadhi, trabalhar com a medicina vibracional. Como que acontece? Em que momento? Houve um momento específico ou isso já vinha se transformando na tua vida, já vinha te acompanhando? Bom, é, é engraçado, né, essa situação, assim, da live aqui, porque eu tô tendo que te responder muitas coisas que até como irmã tu acompanhou, né? E eu acho que, gente, essa live vai ser uma choradeira, porque eu acho que como irmã tu acompanhou e se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, é graças a ti, né? Que E vice-versa, né? exato. E já começa pelo título da live, né? Porque assim, a minha vida foi se transformando, a minha vida profissional foi se transformando, mas a tua vida profissional também foi se transformando, né? Mas, enfim, voltando ali para a pergunta, né? Sua entrevistadora. Eu acho que, assim, não teve momentos de... Como é que eu vou dizer assim? Não teve momentos em que, é isso, é agora sim. Enfim, a minha caminhada profissional, ela sempre foi paralela à minha vida pessoal, né? Porque eu nasci assim, né? Desde pequena, eu percebia a vida, as situações, enfim, as pessoas de uma outra forma, né? De uma forma mais espiritual, vamos colocar assim. E depois a gente vai chegar onde tem que chegar, mas eu percebi a vida mais espiritual, eu percebi a vida mais emocional, né? Não que não é assim hoje, mas hoje, de fato, eu consegui aprender a lidar com isso, né? A ponto de colocar justamente isso agora para as outras pessoas, né? E no campo profissional. Então, assim, ao longo da minha caminhada, desses anos todos, aonde eu fui me desenvolvendo como pessoa, eu fui também aprendendo a lidar com a minha vida espiritual, né, que eu tinha, né, desde pequena, e que, imagina, década de 70, década de 80, era muito difícil, né, da gente entender, assim. Então, aconteciam coisas comigo desde pequena, coisas estranhas. E eu não tinha, naquela época, né, Caia, o YouTube, eu não tinha livros para ler sobre isso, né? Então, assim, é, eu tinha, o máximo que eu tinha era a enciclopédia Barça do pai para pesquisar, e mesmo assim, era tudo muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu pesquisava sobre assuntos, ao mesmo tempo eu me perguntava por que que eu estava pesquisando sobre aquilo, sabe? Sempre foi muito complicado, né? Como criança entender isso, né? E construir também aquela sensação de pertencimento também, que é tão importante, né? E no colégio, eu me lembro que nas aulas de literatura eu já tinha que ler determinados livros que o colégio
exigia, e para mim era muito difícil ler aqueles livros ali, né? E eu sempre acabava indo para um outro tipo de literatura que até nem tinha muito em biblioteca de colégio, né? Mas na biblioteca do pai tinha alguma coisa. Então, assim, eu acho que já começou por aí, né? E como tudo, né? Quando a gente não sabe lidar com certas situações e quando a gente não sabe lidar com nós mesmos, a gente pode acabar se desviando um pouco do caminho, né? E foi o que aconteceu em muitos momentos, né? Então, já em outras lives eu comentei, né? O yoga, a meditação, sempre fizeram parte de mim desde pequenininha, né? Graças à mãe, graças à Marta, né? Mas, assim, claro que eu não fiquei, né, durante esses anos todos fazendo yoga, praticando yoga, meditando todos os dias. Teve momentos que eu parei, né? Teve momentos na minha vida onde eu fui muito hardcore. Então, assim, é normal. Porém, aí é que tá, né? A gente tem que entender cada passo da caminhada como um aprendizado e tentando compreender por que que aquilo está acontecendo contigo, por que que aquilo está na tua vida, né? Aquilo será que é natural? Se é natural, potencializa, se não é natural, então traz isso para uma compreensão e para um entendimento maior, porque significa que é uma peça do quebra-cabeça que tu tem que unir para chegar em algum lugar que tu tem que chegar, né? E não importa onde tu tem que chegar. O que importa é que a gente perceba que essa caminhada que a gente tem que fazer, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser consciente, né? E quando eu falo em consciência, é algo maior, não é essa consciência agora aqui do cotidiano, né? E naturalmente a vida vai te levando para aquele lugar. E graças a Deus hoje eu cheguei nesse lugar, né? Exatamente aqui, ó, né? Com a minha irmã que já tinha, né? Tu já estava me convidando para fazer há um tempo e eu sempre tendo essa resistência, né? De falar exatamente sobre isso. Acho que depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, mas enfim. Sim. Não sei se eu tive. Mas dentro disso que tu fala, a psicologia transpessoal, ela conseguiu te trazer um acolhimento no que diz respeito à forma como tu sentia as coisas, porque a transpessoal ela é um pouco mais inclusiva, né? Para quem não conhece. Total. E eu me lembro até hoje, quando eu fazia psicologia, a cadeira que eu mais gostava de psicologia era a Gestalt terapia, com o professor Miguel Feijão, porque ela era ainda uma cadeira que eu gostava, porque era mais aberta, mais humana, assim, né? E eu me lembro que uma vez pediu para a gente fazer um trabalho, alguma coisa assim, e eu fui na biblioteca e lá num cantinho, assim, né? Eu vi um livro meio escondidinho, colorido, que me chamou a atenção, sabe? Sincronicidade, não é por acaso, né? E aí era de psicologia transpessoal. Então, isso ali, década de 90, eu acho, né? E aí, quando eu li o meu primeiro livro de psicologia transpessoal, eu disse, não, é isso, né? Porque eu fiz psicologia e biologia, né? E eu fiz as duas porque justamente parecia que elas se complementavam. Mas é claro que naquela época, eu com 21, 22 anos, eu não tinha esta cabeça de hoje, né, fazendo esse link. Só que eu sentia dentro de mim que aqueles dois caminhos iria me levar para algum lugar. E eu ouvi muita coisa, como sempre, ao longo dessa caminhada, né, eu ouvi muita coisa negativa, né, comentários do tipo, mas de colegas, né? Porque tu não vai, se tu continuar estudando biologia e psicologia, tu não vai fazer as duas coisas bem feitas, porque na vida a gente só faz bem feito uma coisa só,
né? As famosas crenças limitantes, né? Na verdade, acho que tudo que é crença limita, mas tudo bem. É um papo para uma outra live. Então, assim, ali eu já não. A biologia, ela me traz um aparato, né? E a psicologia está me trazendo o outro, mas eu tinha um pouco de resistência também com a psicologia. E claro, não sabia por quê, mas era a forma como ela era colocada, né? E como é colocada até hoje dentro das universidades, né? Então, assim, pelo fato de eu ter a espiritualidade como algo para mim natural e que eu sentia, eu não tinha tanta clareza, mas eu sentia que era algo que parece que me unia, né? Era o meu ninho, era a minha zona de conforto no bom sentido. Alguma coisa me dizia que tinha que ter um algo a mais, uma união ali. O fato de ter nascido também com um pai psiquiatra também é outra coisa que influenciou, né? Porque a gente nasceu na psiquiatria, tem um pouco da psicoterapia, tem um pouco não, daí tem muito da questão biológica também, né? Então tudo isso eu acho que foi sabe, interagindo dentro de mim, assim, né? E percebendo que, não, peraí, não é uma coisa só, não é isso, não é aquilo. Eu acho que tem que ser junto, né? Então, desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre estava nas psicólogas, né? Batendo ali, fazendo uma visitinha, né? Desde a quarta série. Porque eu sempre fui aquela aluna problema, né? A filha problema. Então, assim, tudo isso, né? Tudo faz parte. Por isso que a gente tem que ver a nossa caminhada. Não é por acaso que as coisas acontecem. Não existe o bom e o ruim. Existem situações, existem fatos. E tudo isso é maravilhoso, né? Aliás, eu abro parênteses para dizer que se as pessoas acreditam em Deus, se elas acreditam em algo maior, eu acho que isso basta. A gente tem que acreditar, então, de que nada é por acaso, né? Deus não é mal, Deus não é bom, né? Então, assim, todas as situações que acontecem na vida da gente fazem parte de algo maior e tem por que estar ali naquele momento e no nosso caminho, né? Então, vamos abraçar, porque, né, isso é a vida. E a vida faz parte de quem eu estou me tornando on time, no momento, no aqui e agora, né? E isso dá toda uma outra percepção e, inclusive, nos deixa mais relaxado diante da vida, né? A gente não precisa buscar fora. Então, eu acho que todas essas coisas somaram e me fizeram refletir quando eu peguei o meu primeiro livro de psicologia transpessoal e disse, não, é isso, é dessa forma que eu quero trabalhar, né? Mas ainda naquela época, uma menina de 20 e poucos anos, ainda tudo muito engessado, né, Caia? Porque ainda muito engessado naquela questão só do mental, do intelecto, né? Da gente querer achar um norte, né, que seja uma pessoa, um professor, um mestre, um livro, algo que diga, não, é isso aqui, né? Porque a gente vem ainda de um velho paradigma, onde a gente precisa de algo, um rótulo, para dizer, não, é aqui, ó, é aqui que tu tem que ir, que tu tem que seguir, né? E eu acho que com o tempo, e é o tema da live, né? Com o tempo a gente vai transformando tudo isso, porque aí a gente vai conseguindo ter mais certeza e até pela maturidade também que quanto mais a gente, na verdade, quanto mais a gente abre espaço aqui dentro, né? Mais a gente vai encontrar para onde a gente tem que ir. Sim. Né? Inclusive profissionalmente. Tá. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Teve um momento, e nessa época eu já estava em Imbituba, eu acompanhei esse processo, em que tu estava te sentindo um pouco
insatisfeita com a terapia da forma como tu conduzia, com o teu trabalho, como se tu já tivesse pressentindo que existisse uma outra forma, uma outra abordagem além da simples conversa. Talvez dentro de ti existisse um conflito entre aquilo que era aceito dentro da psicoterapia mesmo, da transpessoal, e aquilo que tu sentia que tu poderia agregar, mas que talvez não fosse bem recebido, digamos assim. E aí foi um momento teu de ruptura, que eu lembro que tu pensou até em parar de atender, que tu estava como se buscando algo diferente dentro de ti, assentar algumas coisas dentro de ti para conseguir transformar isso em uma ação diferente, né? Então, se tu puder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, o que que tu sentia que tu poderia agregar, mas que talvez ainda existia um pouco de insegurança por N motivos. Tá, tu quer que eu fale de um conflito só? Daquilo que tu achar que é importante para responder. Então, eu acho que o meu conflito, o meu conflito maior, ele sempre esteve justamente nessa questão, né, entre o personagem, né, entre tu estar dentro daquele molde social e entre realmente tu abrir, né, o teu coração para ti mesmo, né, para o teu auto-amor, né. Eu não diria nem abrir o coração, eu acho que a gente tem que arregaçar, né, mas assim, esse era sempre o meu maior conflito, né, eu ainda estava muito dentro desses parâmetros, assim, então, os meus processos espirituais, eles já aconteciam, né? Como eu coloquei antes, desde pequena, e eles só foram se desenvolvendo e aumentando cada vez mais à medida em que eu fui me trabalhando, né? Eu nunca... Jo, desculpa eu te parar, mas quando tu diz os meus processos espirituais, talvez não fique claro para quem está assistindo a live. O que é um processo espiritual? Do que exatamente tu está querendo falar? No meu caso, né, eu sempre tive muita facilidade para telepatia, para clarividência, para clareaudiência, né, e tudo isso era o que me causou muita confusão na infância, na pré-adolescência, né, porque, como eu disse, eu nunca tinha alguém para me auxiliar. O meu primeiro auxílio veio num centro espírita kardecista com 16 anos, que eu acabei lá, né? Graças ao meu colégio. Mas assim, voltando daí ali, né, para tua pergunta. Então, assim, eu já isso só foi aumentando, né? Então, nessa época em Imbituba, isso foi o que já em 2000 para cá, né? Eu acredito. Então, nessa época, a coisa já estava sempre muito aguçada e sempre aflorando, mas eu já sabia lidar, já tinha desenvolvido mais, porém, nunca de forma aberta, né? E só que quando eu falo de forma aberta, eu tô até querendo me referir que tudo é de dentro para fora, né? Então eu acho que é muito mais aberto para mim do que para os outros, de forma, enfim, profissional, que seja, enfim, né? Mas para mim sempre foi esse conflito, até da própria família, né, Caia, de falar sobre isso, de
Porque eu venho justamente, né, de uma família onde um pai era psiquiatra e aonde se falava, a gente conviveu muito, né, no hospital psiquiátrico. Eu convivi mais até do que tu, então assim, eu sempre tive muito medo naquela época de será que eu estou me tornando uma esquizofrênica, né? Será que eu estou paranoica? Enfim, e hoje eu também entendo que isso foi muito bom, fez parte justamente para colocar as barreiras e eu ir entender o que pode ser um processo da mente, né? Porque a mente, ela pode fantasiar um espírito, ela pode fantasiar luzinhas, né? Ela pode criar, mas enfim, é um outro papo. Então, assim, só que foi tudo uma conspiração da vida, né? Para que justamente chegasse em algum lugar. Então, assim, foram alguns processos que foi me norteando, né? Como processos que foram acontecendo contigo, que foram acontecendo com pessoas mais chegadas, né? Então, assim, tu foi uma pessoa, né, que sempre me disse, não, mas tu tem que aceitar, né? Isso não é loucura da tua cabeça, porque se fosse loucura da tua cabeça, olha só, não teria acontecido isso, não seria assim, né? Os próprios pacientes, né? Os próprios pacientes amigos, né? Então, eu não sei se eu te respondi o que tu queria. Não, a gente está indo porque eu quero chegar até a medicina vibracional, né? Porque esse processo foi o início da desembocada na medicina vibracional, que é o que tu trabalha hoje. Então, assim, muitos dos meus pacientes, em algum momento, eu indiquei a Jo, porque tem algumas situações terapêuticas que transcendem o momento aqui agora, essa pessoa, que vão para outras linhas do tempo. E nestas situações é muito importante esse trabalho da medicina vibracional. Então, se tu puder falar um pouquinho já agora de como funciona isso, como que esse trabalho chegou para ti, Jô? Ele foi canalizado? Ele foi sendo desenvolvido por ti? Como que tu chega nisso? Tá. Eu vou tentar colocar de uma forma simples, porque tu sabe, né, dona entrevistadora, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rótulos, porque os rótulos já direcionam a mente para aquele ponto. Então, assim, talvez eu não vou ter como fugir, canalizado, incorporado, né, mas, enfim. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de tentar entender os meus processos buscando em livros ou buscando em vídeos, enfim. Porque, como eu sempre estudei mais essa questão da mente, mesmo na faculdade, eu sabia que a mente, ela poderia criar muitas coisas, porque a gente acha legal muitas coisas e a gente vai criando e vai construindo toda uma narrativa e uma fantasia, uma imaginação, né? Então eu procurava sempre ver o meu processo. E a meditação sempre foi o meu maior mentor, assim, para me colocar nesse equilíbrio, para mim poder ter clareza e poder distinguir de fato o que era imaginação e o que era real, né? Então, assim, ao longo dessa caminhada, eu sempre fui tendo acessos a diferentes formas de consciência, né?
enfim, consciências de vários lugares, né? Como é que eu vou explicar isso, tá? Eu estou tentando aqui construir isso aqui na minha cabeça para poder explicar. Então, assim, à medida que eu fui me compreendendo dentro do meu próprio ego, né? Enquanto eu, Joceline, com conflitos de infância, de adolescência, relacionamento, como mãe, como tudo, né? Então, à medida que eu fui entendendo essa Joceline, o meu processo espiritual naturalmente foi expandindo. Eu nunca fui buscar desenvolver isso, né? Então, naturalmente ele foi se desenvolvendo. E naturalmente eu fui tendo acesso a essas outras formas de consciência, que foram sempre me norteando. Isso já na época da faculdade, né? E hoje eu sei, já quando criança, claro, mas na faculdade eu me refiro porque já era algo mais consciente para mim, né? Então, assim, já nessa época ali, em Imbituba, um pouco antes de eu vir para cá, né? E isso faz 8 anos atrás. Então, assim, naquela época ali, essas formas de consciência foram me guiando e foram me ensinando muitas técnicas, né? Que eu fui incorporando na minha caminhada profissional, porque simplesmente não tinha como não incorporar. Sim. Não tinha como eu fugir, né? E tu é uma testemunha, tu sabe, não tinha como eu fugir. Eu tentei, né? Eu tentei. Mas tanto é que chegou um momento, que foi nessa época onde parecia assim que eu não estava mais motivada com nada, né? E é onde eu pedi muito assim que eu queria ter uma vida normal, né? E aí me perguntaram o que era ter uma vida normal. Eu disse, eu quero ter uma vida normal, eu não quero ficar sentindo, pensando, vendo, conversando, falando, sabe? Como se eu vivesse em vários mundos ao mesmo tempo, né? E aí, o que está piscando aqui? Tem alguém fazendo uma pergunta aqui. A Ninete perguntou: muitos terapeutas têm medo desses contatos que a vida acaba nos levando. Onde você buscou força para continuar? Houve momentos de dúvida? Chegou a pensar em desistir? Eu acho que é isso que nós já estamos falando, né? Então, assim, quando eu perguntei para a Caia, né? Bom, eu tenho que falar só de um conflito, né? Então, assim, é óbvio que eu sempre tive muitos conflitos, eu sempre tive muitas dúvidas, né? É isso que está sendo colocado aqui e até hoje, né? O fato de eu estar falando aqui com vocês agora sobre isso, eu não vou dizer que é 100% confortável para mim. Eu estaria mentindo, né? É difícil ainda. Eu acho que, de uma certa forma, é a primeira vez que eu estou abrindo isto desta forma, né? Eu comecei um pouquinho já lá no canal da Fran, né? Na live que ela fez, mas até então eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né, Caia? Por mais que eu sou essa sagitariana maluca, como todo mundo diz, eu sou uma pessoa reservada, né? Para expor a minha vida, vamos dizer assim, minha vida privada, porque eu acho que isso faz parte da minha vida privada também, né? E a minha vida profissional. Mas voltando ali, então, assim, chegou um momento em que não tinha mais como eu separar, porque isso era natural meu, mas eu sempre com essa resistência, sempre, né? E foi aonde eu tive pessoas que me nortearam, e tu foi uma delas, né, de me apoiar, e depois aconteceram processos também na nossa vida, na minha vida, né, na nossa porque foi nossa, mas na minha porque eu acho que cada uma viveu de uma forma, que foi
o processo de EQM do pai, né, o processo de quase morte do pai, aonde para mim espiritualmente ali teve um porquê também, né? Isso acho que é para uma outra live. Sim. Mas assim, 1 ano e meio depois teve o processo de desencarne da mãe, né? Teve o meu processo da alimentação prânica no meio do câncer da mãe, sim, né? Então assim, tudo isso foram situações mais fortes que aconteceram, que não teve como eu dizer, tá, tudo isso é loucura da minha cabeça. E esses seriam sinais, porque a Ninete está perguntando aqui, quais foram os sinais que te fizeram seguir em frente? Tu considera que esses foram alguns dos sinais? Eu considero que esses foram alguns dos sinais, porque foram sinais que eu pedi, porque eu não acreditava, né? Mas porque eu sempre fui, eu tenho o meu lado científico muito, muito aguçado, né? E tenho o meu lado índigo de questionar tudo e questionar até a mim mesma e o que me acontece. E eu nunca me conformei mesmo assim. Então, quando eu fui trabalhar na casa espírita com 16 anos, naquela época acontecia, para mim era muito ruim, porque era eu entrar na casa espírita só para assistir uma palestra e os processos espirituais já aconteciam lá dentro e eu desmaiava e tinham que me carregar lá. Então, assim, naquela época, o presidente da Casa Espírita já me chamou para falar sobre, né, a minha mediunidade, né? Então, assim, eu sempre fui pedindo esses sinais. E eu me lembro que quando eu estava cursando a psicologia transpessoal, toda a caminhada do curso de psicologia foi muito forte, porque é muito vivencial, né? Então vai despertando, vai ativando muita coisa também. E ali eu me lembro que a gente estava numa aula de holotrópica e a gente estava fazendo holotrópica. Eu não pude fazer porque eu estava grávida na época, né? Então eu assisti. Mas eu fiquei sentada assistindo os colegas fazerem a holotrópica e ali eu já comecei a ver muita coisa que estava acontecendo com eles e o que estava acontecendo inclusive na sala, né? E depois a gente conversou, eu, os professores ali também, e depois que eu ganhei o CALI, que daí eu fui fazer a minha sessão de holotrópica 1 ano depois, foi aonde eu pedi um sinal. E na sessão de holotrópica me veio, aí sessão de holotrópica, né, me veio o que queria acontecer alguma coisa na minha vida, muito grande, muito forte, queria me mostrar de forma estampada na minha cara o meu processo. E aí foi o processo de EQM do pai. Né? Eu não vou entrar em detalhe aqui agora sobre isso, porque não vai dar tempo, né? Mas sim, assim, o processo do pai. Então aquilo ali para mim, e tu sabe, né? Tu acompanhou também, a gente estava juntas, então aquilo ali para mim me chocou, né? Porque, enfim, né? Depois eu escrevi um trabalho, apresentei no Congresso de Psicologia Transpessoal Internacional, assim, mas sim, foram momentos em que me conduziram mais, assim, né? E também, de novo, eu vou trazer aqui, vou falar do teu apoio, né? Porque nós somos muito diferentes, né, Caia? E isso é uma coisa legal, assim, também de reconhecer, porque tu é uma pessoa mais... tu é mais intelectual, né? Tu tem um lado mais... como é que a gente pode dizer, assim... um lado mais racional, muitas vezes, de lidar com as situações, de perceber as situações, né? Então, quando tu me falava sobre as coisas que tu experienciava comigo enquanto irmã, né? E de tu ver acontecer ali e tal, e
muitas vezes enquanto cliente, né? Aquilo para mim também sempre foi muito importante, né? Porque nossa, né? É a minha irmã que está dizendo isso e eu sei o quanto que a minha irmã, no início não, mas até os teus 20 e poucos anos, tu até era bem resistente à espiritualidade, né? Sim. Então, e isso foi muito importante, assim, de que não, mas então, peraí, se ela está dizendo é porque de fato tem alguma coisa, né? Tanto é que com a medicina, com o trabalho da medicina vibracional, eu só atendia até então, eu só fazia esse trabalho até então com os meus pacientes ou com os teus pacientes quando tu me pedia, né? E foi tu quem me disse, não, mas espera aí, só um pouquinho, né? Eu acho que tu tem que começar a abrir isso para as outras pessoas. E, enfim. Mas o que que é para quem está curioso? Porque eu acredito que as pessoas estão. O que é o trabalho da medicina vibracional ou para quem é, né, Jô? Porque assim, às vezes as pessoas, até pela própria curiosidade, eu quero. E aí? É para todo mundo? É para qualquer situação? Bom, o trabalho de medicina vibracional, primeiro que assim, né? Por que esse nome, né? Medicina vibracional, né? Porque ele envolve justamente muitas coisas, só que a base dessas muitas coisas é a vibração, é a energia, é a frequência, né? De cada pessoa que vem me procurar. Então, assim, ele é um trabalho que ele serve tanto para questões espirituais, quanto para questões físicas, quanto para questões emocionais e mentais. Porque eu já tive, dando exemplo agora, né, de cada coisa. Então, assim, eu já tive pessoas que me procuraram extremamente perturbadas, né? Perturbadas mentalmente, né? Eu já tive pessoas com problemas físicos. Aliás, né, agora eu me lembrei, esse trabalho, na verdade, eu acho que quando ele começou, em 2004 ou 2005, mais ou menos ali, começou com a mãe, né? Porque a mãe tinha feito uma cirurgia para retirada da vesícula. E ela retirou a vesícula e continuou com muita dor depois da cirurgia. E isso foi, assim, ao longo de uns 8 meses, sempre muita dor. E um dia o pai comentou comigo que a mãe sentia ainda muita dor ali e tal, e não se sabia por quê, não se achava o porquê, né? E aí eu já estava aprendendo algumas técnicas da medicina vibracional, né? Com essas consciências, que eu não quero colocar um nome agora aqui, porque senão as pessoas, né, vão, é isso, é aquilo, né? Então não importa se é o Joãozinho do universo tal ou a Mariazinha, né? Mas enfim, e aí eu disse, não, eu vou tentar ajudar ela, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, que na época eu estava aprendendo. E aí eu fiz uma cirurgia espiritual, porque eu sabia que a vesícula tinha sido removida do corpo físico, mas ela ainda estava ali no corpo etérico, né? Ela ainda estava ali no campo espiritual. Pode, né, remover ou clonar. Então, assim, eu fiz o que tinha que ser feito e no outro dia ela já não tinha mais dor, né? E aí aquela coisa, bom, então tá, então peraí, então eu não tô louca, eu não tô bêbada, né? Alguma coisa tem, e essa galera aí que eu converso e que estão me ensinando isso existe, né? E vamos lá, vamos lá.
mas sempre com aquele pezinho ali, né? Mas peraí, vamos ver, né? Sempre questionando e sempre com um certo cuidado. Porque eu acho, Caia, e aí abrindo um parênteses aqui, que é a gente nunca pode perder essa. A gente nunca pode perder o autoquestionamento, sabe? Sim. E também o questionamento em si, né? Questionar a vida, questionar as situações, me autoquestionar. E eu acho que da forma como a nossa sociedade está se desenvolvendo, por um lado, ela está fazendo cada vez mais com que as pessoas percam o poder do questionamento. Total. E aí a merda tá feita. Sim. Né? Porque se eu não questiono nada, se eu não me questiono, bom, então eu vou começar a criar. Eu vou começar a criar, eu vou ter toda uma narrativa que vai nascer aonde? No próprio ego. Sim. Que não é real, né? Então, é isso. Sim. E vamos falar um pouquinho do projeto Samadhi. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas acho que a gente consegue ainda falar um pouquinho como que surge o projeto Samadhi, o que é, para quem. O projeto Samadhi, ele surge da mesma forma, né? Que o trabalho com medicina vibracional ou com o meu trabalho em psicoterapia ou no próprio processo de meditação também, porque o próprio processo da meditação, quando eu trabalho só como coach, né, aqui eu trabalho de forma presencial também, né, então o próprio processo da meditação, ele é um processo para trazer a consciência pro momento presente, pro aqui e agora, né, então não é mindfulness, não é zazen, não é, né, muitas vezes a gente pode usar dessas técnicas de meditação também, sim, né? Mas não fica só aí, né? O Samadhi, o Samadhi nasceu há 4 anos atrás e ele foi canalizado, né? Até então eu não tinha contato nenhum com essas consciências que hoje trabalham comigo no Samadhi, que trabalham comigo na psicoterapia, que trabalham comigo na medicina vibracional. Então, o Samadhi, ele foi canalizado especificamente por uma consciência, né? Não é um grupo. E ele começou num dia em que eu estava sentada, bem faceira, relaxando no meu sofá, e do nada eu comecei a pensar, né, em muitas coisas, Só que aquele pensar era muito diferente. Era como se caíssem pensamentos na minha cabeça. E eu comecei a ter uma vontade muito grande, né, de escrever sobre aquilo lá. E eu peguei o meu computador e comecei a escrever. E de repente eu me dei conta que enquanto que eu estava ali escrevendo, eu de fato eu não estava pensando no que eu estava escrevendo, né? E aí, como eu sei como que é o pensamento, como que ele se expressa, como que ele se forma, né? E o estado meditativo de estar aqui agora. Não, peraí, tem algo acontecendo. Mas eu soltei, eu não fiquei apegada. Ai, o que está me acontecendo agora? Não, eu soltei, né? E aí eu fui escrevendo. Então, por 2
3, 4 anos eu fiquei escrevendo ele, porque não era assim, sentar e escrever. Vou sentar e escrever sobre o Samadhi. Não era quando tu queria. Não era quando eu queria, né? Era quando ela queria, né? Só que aí teve momentos assim de eu soltar e eu esquecer que eu tinha escrito aquilo, né? E se passaram 6 meses, e aí de repente eu vou abrir a pasta e do nada eu leio um monte de coisa, tá, mas como assim? Eu não me lembro de ter escrito isso, né? Então foi todo um processo que é como eu digo, foi todo um processo que ele foi se construindo também à medida que eu estava pronta para receber aquilo. Sim. Né? E quando ele, enfim, ele terminou, eu tinha que estruturar ele. Só que, e aí foi a parte mais difícil, porque a minha cabeça humana de Joceline não acompanhava aquela estrutura do Samadhi. Porque o Samadhi, como eu sempre digo, né, o Samadhi ele não é um curso. Então, assim, se a pessoa for lá olhar no site, ela vai ver que tem ali, tá, o workshop. Ok, é a forma que a gente tem de colocar para as pessoas entenderem. Mas eu falo isso sempre, que não é tu ir e eu tá lá explicando bonitinho e a pessoa entender. Não, porque não é desta forma que a gente vai conseguir desenvolver um processo psico-espiritual numa pessoa. Porque a proposta do Samadhi é começar a desenvolver um novo humano, né, para esse novo paradigma que está aí. Então, assim, é toda uma construção. Então, tem o caminho 1, tem o caminho 2, mas as pessoas têm que entender que não é simplesmente assim, então tá, então eu vou fazer 1 ano de Samadhi agora e eu vou me desenvolver espiritualmente, psicologicamente, ok, e daí eu vou estar curada do meu passado, das minhas ancestralidades. Não, não é. Sim. É um processo. Eu só estou me colocando, né? Nós estamos nos colocando à disposição para ajudar as pessoas a desenvolver esse processo, né? Que ele é psicológico e ele é espiritual, né? E não é espiritual no sentido de que então a pessoa vai desenvolver a telepatia ou não. Não, não é neste sentido. Porque para mim, espiritualidade é o quê? Espiritualidade é a forma como você internamente se transforma e passa a perceber as coisas ali fora, as situações, o mundo, as pessoas, né? Um exemplo pequenininho sobre espiritualidade, só para a gente entender. Tem muita gente que reclama das questões ambientais do planeta, que reclama dos políticos, que eles não olham para o ambiental e tal e tal. Só que assim, vocês já se questionaram que a gente reclama disso, mas que a gente está usando o detergente que vai prejudicar o meio ambiente, que a gente está usando a esponja que não é biodegradável, né? Então eu acho que o processo espiritual, quando ele é verdadeiro, quando ele é genuíno, ele te transforma por dentro. Porque o processo espiritual, ele desenvolve a sensibilidade, ele desenvolve a essência, ele desenvolve o amor, ele desenvolve o amor ao próximo, o amor por ti mesmo, o amor pelo meio ambiente. Então, assim, tu passa a... Se o processo espiritual ele é verdadeiro, a pessoa passa a não ter raiva, sabe? A não xingar, a não culpar, né? Então, assim, o Samadhi, ele vem para isso, para desenvolver e quebrar paradigmas, eu acho também. Porque as pessoas, a maioria das pessoas acha que processo espiritual é eu ficar, então, meditando todo dia, eu acender um incenso, uma velinha, eu ter as minhas práticas, não sei o que, não sei o que. E não é isso. Não é só isso, né? Porque aí tu tá levando o espiritual para cá. Sim. Nível mental. E o espiritual, ele é algo mais profundo. Em que, de repente, tu descobre que tu não precisa de nada disso. Mas basta ter presença. Né? Então,
ele é um processo que ele é uma caminhada, né? E é constante. Não é só enquanto que está ali no workshop, enquanto que está nas meditações dia de semana. Ele é uma caminhada. E a gente acompanha essa caminhada, sabe? A gente acompanha para as pessoas não entrar justamente nesse ego, né? Que quer buscar a espiritualidade, que quer buscar os seus processos de cura interno, né? No seu emocional, no seu físico e tal e tal. Então, é isso, né? Eu acho que quando o emocional, o mental, o físico, o espiritual puderem caminhar juntos, aí o processo é genuíno e o processo é espiritual mesmo, de fato, porque é a base humana, né? Nós somos átomos, moléculas, ou seja, somos energia, né? E o movimento é de dentro para fora, e não é eu que estou dizendo, né? A física. Então, assim, eu acho que essa é a base, é esse o caminho. Porém, é difícil das pessoas entenderem isso. E não é porque hoje em dia a gente tem mais livro, mais vídeo no YouTube, mais acesso à comunicação que se tornou fácil. Não, eu acho que está mais complicado, mais poluído. Tanto é que eu tenho visto muito as pessoas numa ressaca espiritual, sabe? Uma ressaca da vida. Então eu acho que está na hora das pessoas se darem conta que não é só colocar aqui, 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 mas é sentar e olhar o seu próprio processo, né? Vivenciar, né, João? Vivenciar. É muito menos pensar e querer entender e colocar a informação para dentro e muito mais vivenciar. Escolher estar num processo e estar presente no processo. Exatamente. E entender que o processo não é quando eu estou lá fazendo uma vivência com a terapeuta Karina, ou quando eu estou no médico, ou quando eu estou no centro espírita, ou quando eu estou meditando no samadhi. Não. O processo é o tempo inteiro. Eu sempre digo, por que pagar para fazer um retiro? Se a tua vida, todo dia é um retiro. Sim. E se tu vive isso com presença, sabe? Se tu acolhe a tua vida como algo divino, nossa, processos de curas lindos vão acontecer ali. É que nem agora. Não é por acaso que nós duas estamos aqui, né? As pessoas podem achar assim, ah, não, as duas irmãs, né? A irmã que tá lá, que tem o canal no YouTube, entrevistando a outra e tal. Não, mas não é por aí. Não é dessa forma, né? Eu acho assim, a gente sabe as coisas que a gente passou, os processos, as coisas é ótimo, os processos que a gente passou para poder chegar aqui agora, né? Sim. Tu, os teus processos, eu, os meus processos. E eu estou me referindo em relação a esta live, estou me referindo agora. Sim. Então, assim, é como se tivesse acontecendo agora uma constelação familiar em loco aqui. Sim, porque eu te convido para fazer essa live desde a pandemia, quando eu fiz lives com várias terapeutas. E desde lá eu te convido e tu nunca quis fazer. Por processos teus, por questões tuas, que hoje, né, passado esse tempo, elas conseguem, digamos assim, estar mais atenuadas para que tu possa estar aqui, né? Então, muita coisa aconteceu de 2020 para que tu pudesse estar aqui hoje comigo, falando de forma mais tranquila a respeito das tuas questões, da tua vida, né? Dos teus processos, do teu trabalho, enfim. Então, eu acho que é até importante, né, Jô, para que as pessoas entendam que ninguém está imune aos processos da vida. Terapeutas são humanos, terapeutas também têm suas crises, seus conflitos, e a gente também está caminhando nesse processo da vida, né? É para todo mundo, e enquanto a gente estiver aqui, neste planeta, nesse corpo, a gente vai ter
coisas para serem trabalhadas no emocional, no mental, no físico e no energético. Exato, e dentro disso que tu tá falando agora, pegando o gancho, que eu acho que é muito importante também os próprios terapeutas entenderem, né, e terem humildade de entender que justamente eles são pessoas humanas também, e que eles precisam se trabalhar o tempo inteiro, né, e porque quanto mais, todo mundo tá no mesmo barco. Não importa o título, o rótulo que tem. Então, assim, eu acho que, eu sempre falo, né, que eu falo para os meus pacientes, para os meus clientes, que para fazer terapia a gente precisa de humildade para se enxergar e a gente precisa de amor próprio, né? Então, assim, eu acho que humildade é a base da vida. Antes de qualquer coisa, antes do amor, a humildade é a base. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para enxergar, se dar conta que quando eu preciso de ajuda, ou muitas vezes eu nem preciso de ajuda. Eu percebi tal coisa em mim e eu quero trabalhar isso, eu quero potencializar, eu quero resetar isso. E buscar um profissional, ou eu me auto-aplicar o tempo inteiro, porque eu estou me desenvolvendo, e quanto mais eu me desenvolvo, melhor eu me torno enquanto humano, enquanto pessoa e enquanto sobre-humano até, né? E é simples assim, isso é o autoconhecimento, ele é para todos, né? Então não importa se é terapeuta ou se é um cliente, não importa. A gente tem que seguir esse caminho é a base, né? Então, eu acho que uma outra coisa também é o fato de que, ok, somos irmãs, estamos aqui, mas eu estou agora aqui te reconhecendo como uma pessoa que tem um canal no YouTube, que está me entrevistando, e também uma irmã que, de uma certa forma, ela não conhece esta outra que ela está entrevistando, né? E vice-versa, porque a gente não andou enganchada durante esses anos todos, né? Uma do lado da outra, né? É bem pelo contrário, né, Caia? Então, assim, isso é o legal. E sabe, e todos os trabalhos que eu faço, assim, eu gostaria, não sei se isso acontece, mas eu gostaria de poder estar sempre levando essa mensagem para as pessoas, né? De que a vida, ela é maravilhosa. Ela é perfeita, né? E que não nos cabe a dividir em bom e ruim, mas sim acolher o que vem. Sim. Porque está vindo, porque é o nosso processo de desenvolvimento. Simples assim. Então não vamos criar conflito. Vamos abraçar, vamos acolher, sabe? Sim. E ok, tem as dificuldades, né? Que nem, já há tanto tempo tu tá me falando da gente fazer essa live, né? Por que eu simplesmente, então tá, beleza, vamos lá, né? Não é nesse sentido que eu falo em abraçar e acolher, mas sim que, ok, eu vi que eu tinha as dificuldades. Sim. Né? E aí eu tenho o livre-arbítrio de, ok, então eu tô vendo que eu tenho essa dificuldade, mas então eu não vou olhar para ela. Eu vou botar embaixo do tapete. Ou eu vou acolher e vou olhar para ela e vou me autotrabalhar e vou me desenvolver, porque eu sei que eu vou me tornar uma pessoa melhor para mim e para os outros e para o meio ambiente, e aí eu sei que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, né? Sim. Jo, eu não sei que horas são, acredito que a gente já deva estar no horário ou passando. Para finalizar, como que as pessoas podem te encontrar? Como que é o teu trabalho? É só online? É só presencial? Acho que tu passa o teu telefone. Para elas me encontrarem aonde eu moro é onde o diabo perdeu as botas. Mas me encontra no Instagram, né? E no site jocelineolexiuk.com.
e Facebook, enfim, né, nas redes sociais, mas também pode me telefonar, a da antiga agora, pode me telefonar, me passar como é que era aquela coisa? Um fax, me passar um fax, ou por telepatia também, né, não tem problema, e é isso. Mas assim, ó, esses dias me perguntaram a respeito, eu indiquei para alguém o trabalho de medicina vibracional e quando eu falei que era online, a pessoa disse assim, mas funciona online? Eu disse sim, porque ela mora na Escócia, então é online. Então ainda existe essa crença de que alguns trabalhos precisam ser presenciais. Todo o meu trabalho hoje, a maior parte dele é online. Na verdade, todo o meu trabalho é online, né? Eu tenho aqui um grupo de meditação presencial, mas todo o meu trabalho ele é online. E isso também faz parte, né, Caia? Que é interessante, assim, porque eu também tive um momento da minha vida onde online, né? Eu me lembro que uma vez o pai me indicou para um paciente dele que morava em Brasília e eu morava em Santa Catarina. E o paciente me procurou e disse, tu trabalha online? E aí, na época, eu tinha 30 e poucos anos ali, ali recente tinha nascido, eu acho que eu tinha uns 34, e eu atender psicoterapia online? Eu disse, não atendo online. E ele, mas eu queria muito. E aí, de tanto ele pedir, e graças a ele, né, que eu não vou dizer o nome aqui porque eu não sei se eu posso, mas se ele está me ouvindo ele vai saber e eu agradeço muito porque foi a insistência dele que na época me puxou, né, e aí eu comecei a atender com a psicoterapia online e a partir daí só foi. E na época, por exemplo, do Covid, que todo mundo teve que ir, né, para atendimento online, muita gente não se adaptou e muita gente ficou mal, porque exige mais dos olhos, exige mais, né, de energia também, da forma como tu põe a tua energia ali no atendimento. Para mim já estava tranquilo, assim. Então, todo o meu trabalho é online e o que eu vou dizer, né? É óbvio que funciona. Senão eu tô aqui passando todo mundo para trás, então, né? Então, vamos Ju. Te agradeço muito por estar aqui hoje. Acho que demos o nosso recado, acho que ficou bem mais claro para as pessoas a tua forma de trabalhar hoje. E eu vou, a Liana dizendo, amou a nossa live. Que bom, Liana. A gente fica feliz que tu tenha estado aqui até o final dessa live. Quando eu publicar ela, eu vou colocar os teus contatos, então, e as pessoas podem te achar ali pela legenda dessa live, ok? Espero que essa seja a primeira de várias, porque a gente tem muito assunto, né? Então, se tu estiver disposta, a gente pode, numa outra oportunidade, seguir com algum outro assunto. A tia Inês, muito bom, verdadeiro, esclarecedor, adorei. A Ninete, parabéns, meninas, sempre uma delícia ouvir vocês. E disse também que ela gostou muito do teu site. Tá bom, obrigado. Gratidão. Obrigado a ti por ter ficado no meu pé todo esse tempo. E vamos ver, vamos conversar sobre as outras. Tá joia. Então, tá. Gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente também até o final. Tá todo mundo Beijo. também. Beijo para ti, minha irmã querida. Vânia dizendo estavam ótimas, a nossa manhinha aí, né? Também uma pessoa bem importante na nossa trajetória. Exato, nós vamos ter que fazer uma live só falando da manhinha, inclusive. Só falando da manhinha. Tu vai ver, manhinha. Nos aguarde. Então tá. Beijo, Jô. Tchau, tchau.